Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui nesta tarde em reunião por videoconferência para falarmos de um assunto muito importante, do qual temos um afeto enorme e também, confessamos, temos muitas dificuldades em exercitar, que é, na verdade, acessibilidade e inclusão. Eu estou falando de forma mais lenta, porque, infelizmente, não temos aqui conosco um tradutor em Libras, ao vivo, e tampouco contamos ainda com instrumental para uma eventual audiodescrição ou outro tipo de tecnologia assistiva que possa facilitar para aqueles que tenham, porventura, alguma dificuldade, tanto visual quanto auditiva. Mas é com imenso prazer que eu inicio esse nosso estudo, esse nosso debate nesta tarde, e ressalto que, infelizmente, o nosso presidente, desembargador Fábio Dutra, não poderá comparecer e nos trouxe esta incumbência de aqui representá-lo. Incumbência difícil, por conta de ser o desembargador Fábio, uma pessoa insubstituível nessa sua presidência tão harmoniosa junto ao nosso Instituto. Quero dizer que o nosso Instituto estabeleceu com pioneirismo, um contato, não é? Um pacto, uma junção muito ditosa com a OAB do Rio de Janeiro, principalmente através da sua representante, que aqui se encontra, doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, e que, de plano, aqueceu nessa nossa parceria, e estamos há praticamente 2 anos, salvo engano, já com vários eventos, todos premiados, muito sucesso. Estamos nesse caminhar de trazer luzes aos temas mais importantes, não só da vida nossa diária, cotidiana, do direito, dos operadores, mas também da própria sociedade. Quero ressaltar que, por conta desta parceria, nós estamos aqui reunidos na tela, mas de coração e pensamento, junto com o doutor Marcos Soares, que está aqui conosco, que é o presidente da OAB Barra da Tijuca e que hoje é o nosso anfitrião. Não fosse o evento, né, esse fenômeno da pandemia, estaríamos nós na Barra da Tijuca sendo muito bem recebidos pelo doutor Marcos Soares. Eu quero também dizer e agradecer que, por conta do auxílio do doutor Genilton Castilho, que foi, na verdade, o grande causador desta nossa parceria, que uniu as pessoas, que ajudou as pessoas naquele início, nessa ideia, nós também não estaríamos aqui, sem falar dos nossos queridos funcionários do IMB, que também prontamente se sofisticaram e passaram a nos ajudar, sobretudo na época da pandemia, que ainda, infelizmente, estamos vivenciando, para proporcionar esses nossos encontros sempre da melhor maneira que podemos
realizá-los. Quero dizer que também tenho a enorme honra de estar aqui conosco o desembargador André Fontes, que também é o nosso diretor, um membro ativíssimo do nosso Instituto dos Magistrados, desembargador André, desembargador do nosso TRF2, Justiça Federal, e um eminente professor, renomado professor, estudiosíssimo de todos os assuntos, e que com certeza irá nos abrilhantar nesta tarde. E a nossa convidada especial, e que com certeza a todos nós irá trazer elementos, dados e soluções, com certeza, melhores, né, para a nossa vivência, nosso aprimoramento nessa matéria de acessibilidade e inclusão, que é a doutora Cláudia Valéria. A doutora Cláudia Valéria é juíza federal também do nosso TRF, e ela é a representante da Justiça Federal no nosso estado e no tribunal também, que abrange outros estados, perante a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, por conta da nova sistemática e obrigatoriedade de que todos os órgãos, todos os tribunais deste país elaborem, criem, enfim, instalem uma comissão deste nível. Eu tenho a grata honra também de fazer parte, presidir neste biênio, a COMAI, que é a nossa comissão a nível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a doutora Cláudia aqui no TRF2, mas que, com certeza, a doutora Cláudia, com mais bagagem sobre esse assunto, porque já vem há um longo tempo labutando sobre ele, ela vai nos brindar também com seu conhecimento nesta tarde. Como o nosso doutor Marcos Soares tem compromisso hoje, e já nos... Desculpem, já nos anunciou, eu vou passar a palavra à doutora Ana Tereza para que, em nome da OAB, em nome nosso, da nossa parceria, possa saudá-lo e também liberá-lo, porque eu sei que o doutor está ocupadíssimo em épocas de reeleição e muitas tarefas aí na Barra da Tijuca. Muito obrigada. Pois não, doutora Ana Tereza, Vossa Excelência e o doutor Marcos estão com a palavra, podem se manifestar. Muito obrigada, querida desembargadora Regina Lúcia Passos, que é vice-presidente do IMB, e ela é presidente da COMAI. É uma das grandes autoridades que a gente tem, não só no judiciário, mas que a gente tem no país a respeito desse tema, acessibilidade e inclusão. Inclusive, eu tive a honra e a alegria de assistir à sua sustentação do seu trabalho de mestrado, um trabalho primoroso e encantador. Então, hoje, aliás, todos os eventos dessa parceria, essa parceria pioneira entre o IMB e a OAB, para que a advocacia e magistratura debatam questões doutrinárias, questões acadêmicas. Eu diria que esse evento pioneiro já fez história, desembargadora Regina, sob a batuta também do nosso querido e maravilhoso presidente Fábio Dutra, que apoiou essa união desde o início. Nós só temos eventos aqui de altíssima qualidade. E o de hoje, não bastasse termos a palestra da desembargadora Regina Lúcia Passos, que é uma das maiores autoridades no assunto, nós ainda temos dois grandes especialistas da Justiça Federal sobre o assunto também, para tocar ideias e enriquecer o debate, que é o desembargador André Fontes, que é diretor do IMB, e ele a gente não tem esse cargo, desembargadora Regina, mas se tivesse, ele seria membro
honorário da Ordem dos Advogados do Brasil, de tão generoso e atencioso que ele é com a nossa entidade, com os nossos eventos. E temos também a doutora Cláudia Valéria, juíza federal, que é, na Justiça Federal, talvez a maior especialista nesse assunto de acessibilidade e inclusão, faz um trabalho belíssimo, inclusive é uma das responsáveis pela própria alteração física, né, de alguns setores do tribunal para acesso àqueles que precisam de acesso facilitado. Então, Cláudia Valéria, além de ser a profunda conhecedora do assunto, também chegou a colocar em prática muitas iniciativas extremamente relevantes, né, para o acesso irrestrito a todos e a inclusão necessária. Eu também queria, em nome aqui do meu querido presidente Luciano Bandeira e do meu, agradecer ao nosso amigo Genilton Castilho, que é o grande motor desses eventos, o grande organizador que torna possível, né, a realização de eventos tão bem-sucedidos. E hoje, como disse a desembargadora Regina Passos, nós estamos na Barra, embora digitalmente, não é? Mas estamos na Barra, e nós temos um anfitrião que faz um trabalho maravilhoso à frente da OAB da Barra, com eventos extraordinários. Se Deus quiser, o nosso próximo vai ser aí na Barra mesmo, né, Marcos? Como a desembargadora já mencionou, é o nosso desejo, se a pandemia permitir. Mas eu vou passar a palavra, então, para esse maravilhoso anfitrião, que muito nos orgulha na OAB pelo brilhante trabalho que realiza na Barra da Tijuca. Então, passo a palavra ao querido presidente Marcos Soares, da OAB da Barra. Doutora Ana Tereza Basílio, muito boa tarde, quase boa noite. Quero, na sua pessoa, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo nesse evento fantástico, essa parceria maravilhosa do IMB com a OAB. Já participamos de alguns eventos desses, sempre temas riquíssimos, com pessoas maravilhosas, palestrantes com conhecimento profundo sobre o tema. E hoje não é diferente. Hoje nós temos aqui uma constelação de maravilhosos participantes, e eu quero aproveitar também e saudar e cumprimentar com muito carinho a desembargadora Regina Lúcia Passos, a desembargadora do TJ, vice-presidente do IMB. Sempre uma satisfação, uma honra, desembargadora Regina, sou seu fã, por assim dizer, atuo muito em área civil e lá na 24ª Câmara Civil, participei de alguns julgamentos. Na sua pessoa, desembargadora, quero cumprimentar o presidente Fábio Dutra, também, que não pôde estar aqui conosco, mas sempre atencioso, sempre gentil, sempre recebendo muito bem a advocacia. Quero aproveitar também e cumprimentar o desembargador André Fontes, o querido desembargador André Fontes, um profundo conhecedor da matéria, aliás, de diversas matérias, né? O professor André Fontes, o desembargador André Fontes um poço de sabedoria, de cultura. É sempre uma honra estar ao seu lado, poder estar compartilhando uma mesa, ainda que virtual, né? Nós estamos ainda nesse momento um pouco complicado, sem sombra de dúvida, se não estivéssemos nessa condição, o evento seria aqui na nossa OAB da Barra da Tijuca, no auditório, e eu quero já deixar todos convidados para conhecer o nosso auditório, para os próximos eventos, colocar à disposição. A OAB da Barra da Tijuca é a casa da advocacia, mas também é a casa da cidadania, é a casa que as pessoas se encontram para tratar de assuntos que são caros para a sociedade. Então, e hoje o tema praticamente o que nós vivemos no dia a dia, acessibilidade e inclusão. Então, vamos ter a juíza federal, que eu também quero cumprimentar, saudar, a juíza federal, a doutora Cláudia Valéria Fernandes. Uma honra conhecê-la, uma honra poder participar aqui do evento com Vossa Excelência. E, rapidamente, cumprimentar os organizadores, porque sem eles, nós não estaríamos aqui, não teriam feito essa conexão maravilhosa
entre tribunal, a advocacia, né, o nosso tribunal estadual, o Tribunal Regional Federal, né, esse encontro maravilhoso. Meu querido amigo, né, o doutor Genilton Castilho e o doutor André Maia, que também está conosco aqui, sempre dá total apoio e sempre nos bastidores fazendo o evento efetivamente acontecer. Né? Então, com essas saudações, esses cumprimentos, eu desejo que tenhamos um excelente evento, né? Dizendo que essa parceria feita com o IMB e a OAB Barra tem trazido muitos frutos positivos. Toda vez que realizamos um evento desse tipo, que participamos do evento, são muitos comentários, muitas pessoas, né, parabenizando pela dinâmica, pela organização, e tenho certeza que hoje falar sobre acessibilidade e inclusão vai ser mais um evento de grande sucesso. Então, eu fico aqui, vou ficar mais um pouco na sala, mas eu tenho um compromisso, é um evento tratando sobre a questão dos ciclomotores elétricos, essas motinhas elétricas que virou uma febre na cidade e que já vem causando muitos acidentes aqui nos condomínios da Barra da Tijuca e pela Orla. Eu vou participar de um evento dentro em breve, mas estarei um pouco aqui adquirindo um pouco mais de conhecimento e de cultura com esses grandes palestrantes. Doutora Ana Tereza, obrigada, muito doutor obrigado. Marcos. Doutora Regina, te devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marcos. É um prazer enorme. Bem, então, amigos, podemos começar? Eu pedi a oportunidade de falar primeiro, porque eu precisava apresentar alguns números. Coincidentemente, hoje, eu recebi um relatório, ainda que sucinto, ainda não efetivo, mas que me deixou estarrecida. Um relatório de organismos que fazem parte da nossa comissão permanente que visa se orientar sobre essa questão grandiosa, que é a questão da acessibilidade. Porque sem acessibilidade nós não temos inclusão. E esse é o nosso foco, inclusão. E essas estatísticas, eu não sou muito de comentar, mas como elas me impactaram, eu produzi uns slides que eu gostaria de mostrar a todos, até para que aqueles que não possam ouvir, ao menos vejam. E eu vou tentar esclarecer para aqueles que não podem ver, aqueles que realmente veem com os ouvidos, não é? Então, eu vou pedir ao nosso querido André que coloque o slidezinho. Vou tentar ser bem breve para mostrar a todos. Bem, nós estamos falando de acessibilidade e inclusão. O nosso tema é sobre esta lei, né, que comumente foi apelidada, né, de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, também é a Lei Brasileira de Inclusão. Também falaremos de barreiras atitudinais e acessibilidade no Poder Judiciário, que é o nosso campo. Pode passar. Bem, então nós temos aqui uma estatística que agora à noite eu tive uma complementação, que ela diz o seguinte: no início do ano de 2021, o nosso Departamento-Geral do Tribunal de Justiça do Rio, ele nos informou que o acervo geral de processos que nós tínhamos no tribunal, vivos, que eu chamo processos vivos, em andamento, era em torno de 7.740.486. Isso em janeiro de 2021. Eu não tive tempo de complementar o slide, mas eu recebi a seguinte informação agora à noite por e-mail. Nós temos no Tribunal de Justiça 7.852.000
787 processos vivos existem hoje. A média anual para nós, do Tribunal de Justiça, é de 325.613 processos, média. Podemos ter um pouco mais, um pouco menos. Nós, no caso, somos, segundo o que foi informado agora recentemente também, num estudo breve, o tribunal que mais julgou, pelo menos conforme foi divulgado recentemente. No caso, eu também tive o cuidado de tentar elaborar vamos dizer assim, uma informação qualquer, eu não diria nem que seria uma estatística, porque para você produzir uma estatística, você tem que ter premissas, tem que ter uma situação a ser preenchida, mas numa informação também breve e inicial, nós temos esses quase 8 milhões de processos vivos, mas temos apenas 34.727 processos vivos, onde o trâmite está se dando pela prioridade legal, por se tratar de alguma das partes ou algum envolvido, de uma pessoa com deficiência. Eles até colocaram deficiência física, que eu também estou para perquirir isso e entender por que física, se também a deficiência mental ou qualquer outro tipo de deficiência, ela também é caracterizada como deficiência. Mas, enfim, o informe que nós temos é que 0,004, ou seja, é um número totalmente inexpressivo de pessoas com deficiência, com processos tramitando na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E por que eu digo inexpressivo? Porque pelo censo de 2010, que foi o último censo realizado no Brasil, e também por estudos vários pela OMS e outros organismos até afetos aos direitos humanos, né? A própria ONU, enfim, esses estudos elaborados dizem, né, que ao menos 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. E isso foi diagnosticado no Brasil em 2010, porque pelo menos 1/4 da população brasileira respondeu ao censo, apontando algum tipo de deficiência. E olhem que, no meu entendimento, humilde entendimento, isso pode estar subestimado, porque muitas pessoas ou não respondem ao censo, ou não querem dizer ao censo que elas têm, ou elas passam por alguma dificuldade, ou alguém da família, né, conta com alguma deficiência. Então, se 1/4 da população mundial, e a população brasileira não é diferente, tem alguma deficiência, como pode um tribunal que tem 8 milhões de processos ter só e apenas 34 mil processos em andamento relativos a essas pessoas? Se por esses números você imagina que no estado do Rio, pelo menos a população ativa tem um processo na justiça. Não tem nenhum trabalhador aqui, nenhum adulto aqui que não tenha um processo na justiça, proporcionalmente falando. Então, se nós temos 1/4 da população com alguma deficiência, alguma coisa está errada, certo? Ou
Será que essas pessoas não vêm ao judiciário? Por que será que elas não vêm? Será que elas têm acessibilidade suficiente para chegar ao judiciário? Então, são esses os nossos questionamentos. Pode passar um pouco, André, por gentileza? Então, aqui eu estudo em relação às comarcas que nós temos aqui ao longo do nosso estado, e o total de 34.727 apenas, né? Pessoas com deficiência que tiveram deferimento para que os seus processos tenham alguma prioridade. E vejam que está constando como deficiência física, ou seja, qualquer outro tipo de deficiência que não seja física, que eu estou imaginando aquela deficiência visível, né? Um cadeirante, por exemplo, uma pessoa que seja cega, enfim, uma deficiência visível, né? Eu acho que eles estão caracterizando dessa maneira. Então, são questões que nós precisamos rever e mudar. Pode passar, por favor. Aqui eu estou mais prestando contas neste relatório da Comay. Esse relatório, ele diz da nossa comissão, porque todo órgão do judiciário hoje tem de ter uma comissão, uma unidade, o que seja, para falar dessas questões e para dinamizar essas questões. E a nossa Comay, aqui no Rio, foi criada em 2015. Nós já adiantamos, né, a criação da Comay por conta dessa necessidade de se adequar ao tribunal à nossa ideia de acessibilidade, fomentar a acessibilidade e a verdadeira inclusão. Em 2015 também nós tivemos a edição da lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, de lá para cá, nós estamos, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Estado, tentando esse aprimoramento, tentando desenvolver essas técnicas, né? E temos tido realmente todo o apoio do nosso tribunal, da nossa administração, sobretudo do nosso atual presidente, que é o desembargador Henrique Figueira, que tudo faz e nos apoia no sentido de ajudar, desvendar essa grande questão, que é a questão da diversidade humana. Nós tivemos aqui algumas ações realizadas, pode passar, por favor, que foram muito importantes, pode passar, por favor. Mais um, mais um, mais um. Isso, é aquela outra, anterior, por favor. Anterior, ações realizadas, isso. Nós fizemos, primeiramente, logo que nós instalamos, aliás, não instalamos, a comissão já estava instalada, mas nós, quando ingressamos nesse último biênio, à frente da Comay, e adveio a pandemia, nós ficamos muito preocupados, não é? Principalmente com os nossos servidores, que nós também temos vários servidores com deficiência, ou são deficiências que eles já realmente ostentavam antes do concurso, ou são deficiências que advêm, né, com o tempo, enfim, de acidentes, já são funcionários e que vieram a conviver com alguma deficiência. E o nosso primeiro ato foi fazer esse levantamento sobre essas pessoas, porque nós devemos ter esse feedback de como eles estão se comportando, o que eles precisam, porque é muito difícil você mudar da noite para o dia. Vejam, todos nós tivemos dificuldades para nos organizar, né, para convivermos agora na pandemia, continuar o nosso trabalho, seja ele qual for. Nós tivemos que ter criatividade, não é? Eu estou aqui, por exemplo, num closet, eu botei um biombo atrás de mim, porque eu estou dividindo o espaço, né? O mesmo espaço da casa. Hoje a família
com várias opções de vida, né? Vários tipos de atividades têm que dividir. E, no caso, nós estamos, assim, sempre monitorando os nossos servidores, né? Permitimos que eles tivessem acesso aos equipamentos que eles já estavam acostumados, que já estavam adaptados, enfim, para que eles pudessem, em home office, também elaborar o seu trabalho, né? De certa forma, com a tecnologia assistiva, né? Emprestando todo esse equipamento. Isso foi uma ação muito primorosa e de muita atenção do nosso presidente. Pode passar, por favor. Essas condições também especiais de trabalho, essa rotina mensal, né, que nós precisávamos também modificá-las, adequá-las, colocação de intérpretes em língua de sinais, Libras, isso tudo que eu estou falando, nós estávamos fazendo, mas hoje é mais do que isso, é uma obrigação, a doutora Cláudia vai nos falar melhor sobre isso, né? E com isso nós vamos proporcionando também o quê? Um incentivo a essas pessoas, né? Essas pessoas que precisam trabalhar e que têm essa dificuldade. Pois não, pode passar. Nós também elaboramos, né, e que mais tarde, uma minuta que mais tarde foi adotada como uma resolução muito importante. Viu, doutora Cláudia, doutora André, doutora Ana, doutor Marcos, as condições especiais de trabalho para magistrados e servidores. Os servidores, eles têm muita dificuldade, sim, mas eles já tinham, de certa forma, uma lei, mas o magistrado não tinha. Imaginem, nós temos, às vezes, juízes, juízas que têm, desembargadores, né, que têm filho com deficiência, numa situação, às vezes, grave, difícil, né, que demanda uma atenção muito grande, principalmente agora em época de pandemia, ou os pais também, né, e nós precisávamos regulamentar isso, porque tudo que se fazia para um magistrado ou uma magistrada, por exemplo, retirá-lo da lotação, ou, enfim, ou proporcionar um auxílio a esse magistrado para o determinado serviço, né? Determinada vara, determinada condição, enfim, era tudo ainda muito improvisado, não havia uma regulamentação, uma segurança jurídica para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho. Pode passar, por favor. E, com isso, nós estávamos, com certeza, e nós estamos, com certeza, proporcionando, né, a melhoria do serviço de um modo geral. Isso, assim, agindo, nós estamos também trazendo a consequência de uma melhor prestação jurisdicional para a nossa sociedade, né? Nós estamos também tentando melhorar o nosso portal de acessibilidade. São muitas as críticas, tem sido realmente muitas as dificuldades enfrentadas, e não só pessoas com deficiência, sobretudo a deficiência visual, mas as pessoas também que têm alguma dificuldade no trato com a questão digital, né? Nós não podemos esquecer que, de uma hora para outra, nós tivemos que nos ilustrar. O doutor estava falando aqui, a minha mãe, ela agora não queria saber de nada de informática, de telefone celular. Hoje ela lida com isso e a gente tem que pedir para que ela pare, que ela fique o dia inteiro naquilo. Então, a verdade é essa. Nós estamos numa luta grandiosa, estamos tentando de toda maneira, estamos abertos, estamos discutindo. Nós reformulamos a situação do CAPTCHA, que realmente ajudou muitíssimo, mas ontem mesmo eu já tive notícias de que alguns advogados com deficiência visual, eles estão com alguma dificuldade, que é do próprio sistema também, né? No momento em que eles vão distribuir uma ação
preencher os elementos da ação, os dados das partes, e aqueles espaços não estão bem acondicionados, né? Então, realmente é muito difícil, muito difícil. Agora, o que eu acho mais importante é essa nossa vontade de acertar. E isso eu vejo que estão todos se esforçando. O nosso tribunal está se esforçando. A gente precisa aprender, a gente precisa debater. Então, estamos abertos. Isso, na verdade, nós estamos falando de uma atitude, né? Então, na verdade, seria a tal acessibilidade atitudinal, que a nossa querida Débora Prates fala muito bem. E a nossa querida Débora Prates, doutora Débora, uma advogada que ficou cega já adulta, já no meio do seu caminhar profissional, e ficou em 15 dias cega, e ela é uma grande advogada, uma grande jurista, uma grande escritora, uma professora maravilhosa, e eu admiro demais, tanto que a convidei para participar conosco da Comai. Ela faz parte da Comai, o que muito nos honra. Ela também está no IAB, e ela, com muita assertividade, né, e muita ponderação, ela coloca a acessibilidade atitudinal como a principal, né, o principal instrumento para que nós possamos realmente aplicar a inclusão, porque nós temos vários tipos de acessibilidade, né? E, no caso, essa atitude, vontade de acertar, né? Sem usar o que eles hoje chamam de capacitismo, né? Que também é o oposto do preconceito, mas você não ter preconceito nenhum e querer igualar as pessoas também não é uma boa atitude. Então, hoje, nós estamos de braços abertos, querendo, né, ávidos por mudanças, por ajuda, por esteios, por soluções, por sugestões, não é? Queremos, sim, aplicar. Nós temos agora uma resolução, a 401, do CNJ, que ela já é bem avançada e ela exige que todos nós, todos os órgãos do Poder Judiciário, se empenhem, né, nesse trabalho e que realmente, o mais rápido possível, eles possam realmente exercitar essa acessibilidade e a verdadeira inclusão. Então, eu quero deixar aqui a minha disponibilidade em relação a todo esse assunto e a todos que queiram, que precisem, né? Nós temos aqui, nesse slide, o nosso endereço, não é? E já estamos no portal, na primeira página, é só seguir o cursor até o fim da página inicial do Tribunal de Justiça e nós temos acesso, estamos tentando aprimorar essa nossa ferramenta. E eu quero dizer a todos que eu estou muito grata ao comparecimento, não é? À audiência, e desejo que saiamos daqui hoje um pouco mais humanizados, um pouco mais acessíveis e causando acessibilidade, né? Entendendo mais sobre essa diversidade maravilhosa que é a criação humana, né? A criação de Deus, de um modo geral, mas principalmente a criação humana, né? Muito obrigada a todos. Eu peço ao André que encerre aqui o nosso... E eu vou passar, então, a palavra à nossa doutora Cláudia Valéria, que, como eu falei, ela, sim, é a nossa convidada especial, está à frente da comissão, tal qual a Comai, eu não sei se lá na Justiça Federal também é chamado de Comai, mas é a comissão também de acessibilidade, e a doutora vai nos brindar, e depois o desembargador André Fontes, com certeza, também fechando esse ciclo e trazendo luzes para esse nosso debate. Muito obrigada. Doutora Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, não, já acho que já é boa noite, né? A senhora fique à vontade, doutora. Pois não. Obrigada.
Bem, primeiramente, gostaria de agradecer à doutora Regina Passos, desembargadora Regina Passos, que me convidou a participar desse painel rico em pessoas e em conteúdo, né? E dividi-lo com o meu querido amigo, desembargador André Fontes, com a minha querida amiga, doutora Ana Tereza Basílio, e com o não menos ilustre doutor Marcos Soares, que estou tendo o prazer de conhecer agora. Né? Estamos perto, mas estamos longe. Enfim, aqui a presença para ouvir sobre esse tema que eu considero um dos temas mais importantes da atualidade, juntamente com a sustentabilidade, principalmente porque envolve pessoas, né? E, rapidamente, eu queria dizer que o meu engajamento se deu em razão da minha vida pessoal, né? Como mãe, eu tenho um filho de 17 anos que é deficiente, e desde então eu nessa causa. Até porque eu sempre digo, né? Eu sou as pernas, a voz do meu filho que não anda e nem fala. E é muito difícil a vida de um deficiente, principalmente no Brasil. Eu vejo que a questão da inclusão ela ainda está muito deficitária, e como muito bem a desembargadora Regina falou, por quê? Porque nós não temos uma acessibilidade plena. E quando não se tem acessibilidade plena, não há que se falar em inclusão. A acessibilidade ela sempre vai preceder a inclusão. Por isso que é importante que nós tenhamos essa visão em todos os ramos da sociedade, né? E nós aqui que estamos, né, falando de poder público, nós temos que ser precursores dessa acessibilidade, principalmente na justiça, porque a ausência de acessibilidade, muitas das vezes, vai nos levar a julgar uma determinada ação para forçar algum órgão, alguma instituição, ou seja, a ter essa acessibilidade. Então, como nós vamos fazer isso se nós não dermos o exemplo? Né? Aquela velha pensamento, né? O exemplo vem de casa. Então, nós temos a obrigação, acima de tudo, de todos, de dar esse exemplo. E o que acontece é que, realmente, o Brasil, ele, apesar de ser um país com um número que sempre teve um número de leis enorme em favor da pessoa com deficiência, que não é um tema cuja abordagem ela é nova, mas o olhar para esse tema é relativamente novo e aconteceu, apesar da ONU, desde 1975, com a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já estabelecer algumas necessidades e algumas ações. Somente em 2006, com o advento da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, e, posteriormente, em 2009, ratificou, e é que nós, no nosso país, começamos a ter realmente a preocupação, principalmente o poder público, na viabilidade, na execução, né, das barreiras, dos meios, né, da provisão dos meios necessários para que haja acessibilidade e para que haja inclusão. E, nesse sentido, o Brasil, quando ratificou essa convenção, ela tem uma peculiaridade, porque o decreto 6949 de 2009 ele é o único que foi aprovado com status de emenda constitucional. Portanto, que significa dizer que esse tratado ele vale tanto quanto a Constituição Federal. É o único tratado subscrito e ratificado pelo Brasil que tem esse status constitucional. Então, as normas contidas nessa convenção,
elas valem tanto quanto uma norma constitucional, né? Por conta desse status que foi conferido a ela. Em razão disso, o projeto que havia na Câmara há muitos anos para um Estatuto da Pessoa com Deficiência foi reformulado rapidamente, havia necessidade disso, e daí, em 2015, foi promulgada a Lei 13.146, que entrou em vigor em janeiro de 2016, que é a famosa, né, Lei Brasileira de Inclusão, comumente chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que inseriu alterações importantes no nosso ordenamento jurídico e, portanto, nos fez caminhar no sentido de fiscalizar e garantir esses direitos. Na verdade, eu sempre até gosto de falar que nós não precisaríamos de lei para dizer que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, né? Mas, infelizmente, o ser humano ele precisa, né, de uma norma impositiva para cumprir e fazer valer o direito de outrem. Então, a lei veio por conta disso. E essa lei 13.146, na verdade, ela repete muitos conceitos e os princípios da própria convenção. Eu não vou me estender aqui, porque não há tempo suficiente para isso. Mas uma das mais importantes normas e conceitos que ela trouxe foi em relação às barreiras atitudinais. Como muito bem a desembargadora Regina falou, existem várias barreiras que impedem a acessibilidade. Mas aqui, hoje, e também, assim como a doutora Débora Prates, eu reputo a mais importante, e aqui nós temos que justamente ultrapassar, transpor, né, é a barreira atitudinal, ou seja, o comportamento humano em relação às pessoas com deficiência, a nossa visão, né, do que é ser um deficiente, o que significa, enfim. A própria lei ela define o que seja barreira atitudinal no seu artigo 3º e fala expressamente que são atitudes e comportamentos que atrapalham a participação da pessoa com deficiência na sociedade, ou seja, são barreiras de convivência com a pessoa com deficiência. Por muito tempo, e hoje ainda existe, essa visão de que a pessoa com deficiência ela é doente, que a pessoa com deficiência é incapaz, e isso são conceitos absolutamente ultrapassados e que não guardam a menor pertinência com a realidade. As pessoas costumam confundir o comum com o normal. Então, ser deficiente é normal, pode não ser uma condição comum, mas não é uma condição anormal, é uma condição normal como qualquer outra. E ano passado eu fiz um levantamento, esse ano eu não sei como está, mas só para completar a estatística, no Brasil nós temos em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Eu vejo que está mais ou menos relacionado a 1/4 da população mundial, né? Considerando que nós temos 220 milhões de habitantes. Então, é muito expressivo, esse número é muito expressivo. Só que o que acontece é que, durante muitos e muitos anos, essas pessoas elas eram, inclusive, ou elas próprias tinham vergonha de se inserir na sociedade, outras eram escondidas pelos seus familiares e outras não conseguiam, não possuíam condições, não possuíam condições de se inserir na sociedade porque não tinha acessibilidade alguma. Então, como a gente vai pensar em inclusão se nós não transpusermos essas barreiras? E a primeira delas, porque se nós não tivermos um comportamento e uma visão voltada para nós mesmos, em termos de tratamento humanizado e igualitário para todos, nós não vamos conseguir, não vamos ser capazes de transpor as outras barreiras, porque as outras barreiras, né, sejam elas arquitetônicas, urbanísticas, culturais, enfim, tecnológicas, elas precisam do homem, elas precisam da iniciativa do homem. Então, se o homem não tiver essa visão, nenhuma outra vai ser realizada. E eu vejo que
o quão é difícil ter esse olhar. Porque, primeiro, vamos nos... vou procurar me ater à questão do Poder Judiciário e, principalmente, à Justiça Federal. O que acontece, primeiro, quero aqui, inclusive, fazer uma pausa e um adendo, porque nossa comissão existe graças ao doutor André Fontes, que, na ocasião, era o presidente do nosso tribunal, e graças a ele é que a comissão foi instituída, e eu devo a ele, né, essa honra de presidir a comissão desde 2017 até hoje nela permanecer na condição de presidente. Mas o doutor André, com a visão, né, humanitária que ele tem, tão grande, né, quanto a altura dele, né, e o coração, ele teve essa sensibilidade e nos deu muita e total autonomia para justamente fazer valer a Lei Brasileira de Inclusão e, na ocasião, a Resolução 230 do CNJ, que obrigava todos os tribunais a prover essa acessibilidade. Hoje, né, substituída recentemente, agora em junho, pela Resolução 401. Porém, o que eu vejo, não só a nível de Poder Judiciário, mas em relação à questão, nós não temos uma autonomia para prover, principalmente quando a gente está falando de poder público, nós todos sabemos disso, tudo é muito difícil em termos de verba, né? Então, hoje o país atravessa uma situação difícil, que já era difícil e ficou mais difícil, né? Dentro da Justiça Federal, nós não temos essa descentralização de recursos para os tribunais, é tudo centralizado, né, no Conselho da Justiça Federal. Enfim, diferentemente dos tribunais de justiça, que têm uma verba descentralizada, própria, e é mais fácil de prover. Então, eu reputo que essa seja a nossa principal dificuldade. Quer dizer, existe o olhar, nós não temos, vamos dizer, nunca houve, desde da presidência do doutor André, muito pelo contrário, não há nenhuma barreira atitudinal em termos da administração. Hoje, o doutor Azulay, antes o doutor Reis, agora o doutor Azulay, todos eles sempre com um olhar voltado para realmente a realização de ações no sentido de ultrapassar essas barreiras para que possa proporcionar a todos os usuários da Justiça Federal do Rio de Janeiro a acessibilidade plena, sejam servidores, sejam magistrados, sejam advogados, sejam usuários. Então, existe sim essa preocupação, mas realmente nós temos essa dificuldade. Assim como no Executivo, eu vejo que também existe essa dificuldade, porque não existe uma verba própria e destinada para a acessibilidade, para o segmento pessoa com deficiência. Então, eu penso que a primeira providência seria realmente criar uma verba própria para essa causa, porque sem isso a gente não, né, infelizmente, sem dinheiro não dá para fazer nada. A gente faz o que pode, mas muitas coisas, até a inserção, né, de aparelhos, né, como audiodescrição, contratação de tradutores, enfim, isso tudo tem um custo. E para que nós possamos inserir isso dentro da nossa Casa de Justiça, é preciso que nós tenhamos essa autonomia financeira para poder dispor de meios e fazer acontecer. Então, inclusive, já fazendo um destaque, né, a Lei de Improbidade, lá no artigo 11, no inciso 9, ela expressamente ela dispõe que sobre o administrador, é considerado ato de improbidade o ato do administrador que deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Então, o Ministério Público, inclusive, ele é obrigado a atuar nesse sentido para compelir aqueles que não estão assim procedendo a agirem sob pena de cometerem ato de improbidade administrativa. Então, veja que a questão levou
os legisladores a importância que a questão tem dentro do nosso ordenamento jurídico. E no que se refere ao acesso ao judiciário, a Lei Brasileira de Inclusão também deu destaque lá a partir do seu artigo 79, quando ela fala do acesso à justiça. E nós temos que garantir esse acesso à justiça, seja com os meios necessários em termos de tecnologia assistiva, seja com relação à prioridade no julgamento dos processos, e isso é justamente igualar, né? Isso é fazer valer o princípio da isonomia, ou seja, tratar de maneira desigual os desiguais na medida das suas diferenças, das suas desigualdades, né? Então, nós temos que ter esse olhar. E, muitas das vezes, o olhar ele é distorcido, porque nós pensamos, a maioria das pessoas pensa o seguinte: nós não temos, porque nós não temos... Para que eu vou ter uma tecnologia assistiva para deficiente visual? Eu não tenho nenhum servidor cego, dificilmente vem aqui alguém, uma parte, um advogado cego ou surdo, enfim, mas essa não é a visão correta, né? Isso não deixa de ser uma barreira atitudinal, comportamental. A visão não é essa. Nós temos que ter. Se terá usuário ou não é outra questão. O que não pode é chegar um usuário e não ter. Então, ainda que seja numa subseção, mas tem que ter. Nós não podemos esperar acontecer para depois ficar, né, como eu sempre falo, se virando nos 30, para poder, né, ou não adiar uma audiência, ou não adiar uma sessão. Outro dia mesmo eu fiz uma audiência onde o réu ele era surdo, mas ele, na verdade, eu nem tinha conhecimento, porque não foi dito no processo que ele era surdo, mas ele era oralizado, então ele lia, né, o lábio, porque o surdo oralizado ele faz leitura labial, e nós todos em audiência, e ele foi acompanhado de um parente que também ajudava ele a entender, né, a ler, fazer essa leitura, e nós conseguimos fazer a audiência. Mas se ele não fosse um surdo oralizado, nós não teríamos feito a audiência, porque como é que eu ia chamar um intérprete de Libras um pouco antes da audiência? Eu não ia achar ninguém. Então, assim, nós temos que ter isso à nossa disposição, assim como a acessibilidade para os deficientes visuais e para qualquer outro tipo de deficiência. Eu até, doutora Regina, eu depois até vou conversar separadamente consigo com relação à reformulação do sítio por conta do CAPTCHA, porque esse realmente é o verdadeiro terror dos deficientes visuais. Na nossa comissão, nós temos membros cegos, e realmente é uma pedra no sapato, né? E sendo que, no nosso caso ainda, como nós usamos o EPROC, nós não podemos fazer nenhuma modificação, porque o EPROC pertence ao TRF4, então a gente não tem essa autonomia, nós temos que ter autorização deles para poder mexer no sistema. Então, é muito complicado, né? Então, assim, são detalhes, mas que só quem está vivenciando é que sabe. E eu penso que, com relação a barreiras atitudinais, comportamento humano, ela decorre da ignorância das pessoas, ignorância no sentido específico da palavra, no desconhecimento das pessoas em relação ao que é ser deficiente. E por isso que a gente diz que a ignorância é a mãe do preconceito. As pessoas desconhecem, fazem um preconceito e seguem naquela visão. E não tem o discernimento, não tem o bom senso de raciocinar e pensar de uma forma diferenciada quando acontece alguma situação específica. Então, assim, o ser humano, às vezes, ele está tão robotizado. Eu sempre dou um exemplo. Isso aqui é para fazer... É muito comum isso, inclusive, na parte de benefício previdenciário. É um exemplo assim constante, porque são os formulários para fins de concessão do LOAS, que é o benefício assistencial concedido para as pessoas com deficiência de baixa renda, né?
o questionário é a coisa mais esdrúxula do mundo e não foi alterado, não foi adaptado ao conceito de deficiência. Então, que independe de incapacidade, é o que eu sempre digo, ser deficiente não necessariamente significa que a pessoa está incapacitada para o trabalho. E, nesse aspecto, inclusive, a gente pode até entender que talvez esse número inexpressivo de ações na justiça é porque o desconhecimento jurídico também, normativo, das pessoas com deficiência é muito grande. Muitas pessoas não sabem os direitos que elas têm. Ou então acham que não vai dar em nada, não vai conseguir nada, porque demora, porque, às vezes, o magistrado não tem esse olhar. Então, nós temos que ter esse olhar. Eu já vi situações de processos, um especificamente, que eu estava como suplente na turma recursal e um benefício de LOAS ia ser negado porque estavam entendendo que a pessoa não tinha uma deficiência, era só um defeito no pé. E eu falei, mas espera aí, qual é a profissão dela? Ela é faxineira. Eu falei, realmente ela não precisa do pé para trabalhar, né? Ela certamente deve ter um carro adaptado, ela não precisa de transporte público, ela não deve ter que subir em algum lugar para limpar alguma coisa. Então, e isso a gente estava estou falando entre magistrados. Então, a questão não é intelectual, a questão é humanitária e de visão globalizada da coisa. É a gente entender o que é ser deficiente. E não é a letra fria, não é aplicando a letra fria da lei que a gente vai fazer isso. Então, muitas das vezes, os direitos das pessoas são frustrados por conta disso, como eu já ouvi casos de pessoas que foram trabalhar e não quiseram ser recebidas em determinada sessão ou cartório porque tinham uma deficiência, porque eram consideradas incapazes. E nada tem a ver. A deficiência não necessariamente induz a uma incapacidade laborativa. Então, toda pessoa com deficiência ela tem o seu potencial, basta que seja desenvolvido. E isso é difícil em relação às deficiências aparentes, né, que nós chamamos aparentes, que é a deficiência visual, a deficiência auditiva, até a deficiência cognitiva de alguns, como, por exemplo, na síndrome de Down, né, quem tem síndrome de Down, mas e outras? E os autistas? Que é dificílimo, às vezes, quantas pessoas que são autistas e nós não sabemos, nem tomamos conhecimento, porque o autismo tem diversos espectros. Então, nós só conseguimos lidar e ter uma visão benevolente, vamos dizer assim, que nem é um termo apropriado, mas uma visão humanitária para aquilo que a gente consegue ver. A questão da depressão, porque hoje para a ONU, para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, né, a deficiência ela pode ser sensorial, motora e mental, sendo que a mental hoje ela abrange a intelectual. Então, na deficiência intelectual estão inseridas aí esses transtornos, que são vários, inclusive a depressão, né, o DTH, enfim, diversos. E muitas das vezes nós não conseguimos hiperatividade, enfim, déficit de atenção, isso tudo está inserido no conceito de deficiência intelectual. E nós não conseguimos ver, não conseguimos, né, visualizar de pronto. Então, às vezes, nós temos um olhar para um colega e não entendemos determinados comportamentos ou prejulgamos antes de saber o que está acontecendo. Tanto que, né, o suicídio, e nós estamos, né, no Setembro Amarelo, no combate ao suicídio, o suicídio, principalmente depois da pandemia, né, é a terceira causa-morte no mundo. Então, esse tipo de transtorno tem sido chamado, inclusive, da doença, erradamente, né, porque não é doença, mas o mal do século, porque as pessoas estão cada vez mais sendo alijadas da sociedade por conta de questões que outros desconhecem e não sabem lidar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em relação a
transposição de barreiras atitudinais é informar. A informação é a base de tudo. Nós temos que informar, nós temos que explicar e dizer o que é isso, por que da legislação amparar daquela forma. Então, não é por piedade, não é porque a pessoa merece mais do que a outra, não é isso. É porque tem uma razão de ser, tem uma necessidade diferenciada, como, inclusive, esse termo até o doutor André Fontes que criou, eu achei maravilhoso, né? Necessidade diferenciada, porque necessidade todos nós temos, né? Mas são necessidades diferenciadas. Então, nós temos... isso tudo tem uma razão, tem um fundamento, e que nós temos que ter esse entendimento para sermos coerentes, para sermos solidários, para termos empatia pelo outro e não um olhar preconceituoso. Como muitas das vezes eu vejo isso, como é que a gente faz isso? Claro, quanto mais cedo, melhor, porque as crianças aprendem com muito mais facilidade. Então, é através, né, das escolas, das creches, da inserção das crianças com deficiência nas escolas. Eu até tenho, não vou me estender, mas eu tenho uma visão diferente em relação a isso, mas não vou, porque eu acho que para você colocar uma pessoa com deficiência, um aluno com deficiência numa sala regular, essa sala tem que estar absolutamente equipada, tá? com serviços multidisciplinares, para que aquela aluno esteja realmente incluído, porque senão ele vai se sentir ao contrário, ele vai se sentir absolutamente excluído. Aí eu volto, eu chamo também de deficiência padronizada, quando a gente tem deficiências cujo ensino, cujo aprendizado é padronizado, né? Por exemplo, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, e até outras, mas que não envolvam uma deficiência de cognitivo, é fácil. Mas se tiver minimamente uma deficiência de cognitivo, aquela pessoa não vai. Ela precisa de uma equipe multidisciplinar para que ela possa realmente ser inserida. Então, esse meio, né, de convivência, ele é absolutamente necessário. E eu penso que pode haver nas escolas salas de aprendizado diferenciado, né, para que esses alunos tenham realmente os recursos necessários para o aprendizado, para desenvolver a sua potencialidade, que é o que a gente quer. Eu digo que eu tenho absolutamente consciência das limitações do meu filho, mas ele, como qualquer outra pessoa, ele merece ter uma vida digna e feliz. E, para isso, nós temos que proporcionar a ele todo tipo de acessibilidade para que ele possa realmente ser inserido no mundo, na sociedade, de uma forma saudável e feliz. E é isso que a gente quer. Muitas das vezes a gente não tem que ter o preconceito, e aí vem a questão do capacitismo, né? Eu sei, tenho a consciência que meu filho não vai conseguir fazer uma faculdade, se formar, né, em ter uma profissão. Ele não tem a deficiência dele, é uma deficiência com lesões que o comprometeram muito. Então, ele não vai conseguir isso. Mas até eu brinco, eu falo assim, bom, gente, mas também a gente sempre... Para que a gente quer, né, que o nosso filho estude, se forme? É para ele ter uma boa profissão, para ele ganhar bem. Mas quando eu morrer, ele vai ficar com a minha pensão integral? Então, ele já cortou, assim, já acelerou esse processo. Enfim, eu sempre brinco dessa forma. Mas, de resto, ele é inserido na sociedade de todas as formas que outra pessoa qualquer, e respeitando as limitações dele e atendendo às limitações dele. Mas tudo é difícil. Para fazer uma viagem é difícil, para você andar na rua com uma cadeira de rodas é difícil. Então, assim, não adianta a gente ter lei, ter estatuto, ter convenção, fazer palestra, falar, se a mudança não vem de dentro, se a iniciativa não vem de dentro para fora, se o poder público não fiscaliza, se o poder público não pune. Então, não adianta a gente ter lei se elas só existirem para o mundo ver que o Brasil está se preocupando
né, com as pessoas com deficiência. Então, não é isso. A visão não pode ser essa. E nós temos o dever, não só como operadores de direito, mas, sobretudo, como pessoas, como sociedade. Não é só o poder público, mas nós também nós temos que ser educados, nós temos que vigiar, nós temos que informar, nós temos que ter a consciência que não pode parar numa vaga de deficiente. Não interessa se você vai sair, vai rapidinho num lugar. Não pode, não pode. Nós temos que aprender a respeitar regras e saber que tem um fundamento aquilo ali. Então, enquanto nós não tivermos esse olhar, essa educação voltada para a inclusão de verdade, não vai acontecer, nada vai acontecer. Então, eu acho que é por isso que eu não me canso de falar, assim como, né, doutora Regina, doutor André Fonte, doutora Ana Tereza, mas que são incansáveis também nessa luta, né, porque é uma luta realmente, e nós temos realmente que primar para que isso aconteça de verdade. E dentro da nossa casa, principalmente, né, como eu falei no início, nós temos que dar o exemplo. Então, nós temos que realmente fazer acontecer enfim, proporcionar a todos que possam ter o amplo acesso à justiça e para que minimamente a gente consiga receber essas demandas e analisar, claro, com toda a propriedade e ver a sua pertinência ou não, mas o que a gente não pode é não ter meios, não ter recursos para que essas pessoas sequer consigam chegar. Isso não é inadmissível. Então, é muito importante que essas ações informativas, né, porque eu acho que a nossa palestra, acima de tudo, ela é informativa e de conscientização para que todos possam se engajar, né, é extremamente produtiva nesse sentido. E encerrando, porque eu acho que eu já falei demais, mas eu tenho sempre uma proposta, porque, por exemplo, em relação a Libras, né, a linguagem de Libras, Libras é língua oficial no nosso país, é a segunda língua oficial do Brasil. E quantas pessoas sabem Libras? Muito poucas. Agora, eu já falei isso no seminário que teve no STJ para a ministra Nancy Andrighi, e aproveito aqui a participação da desembargadora Regina, do desembargador André e da doutora Ana Tereza, que eu dou sempre uma sugestão que todo mundo ia aprender Libras. Por que não põe Libras como matéria de concurso público ou de prova da OAB? Porque aí todo mundo vai correndo fazer curso de Libras. Não botaram informática, não botaram raciocínio lógico, por que não pode botar umas 2, 3 questões de Libras? Seria uma maneira das pessoas aprenderem, porque senão ninguém vai aprender e nós temos que saber nos relacionar com todos. Imagina se nós não conseguíssemos ser ouvidos. Imaginemos um mundo sem som. Então, nós temos que nos colocar sempre no lugar do outro, para a gente entender a importância que tem a acessibilidade, para que nós, então, possamos falar realmente da verdadeira inclusão. Então, acho que eu já falei demais, são essas assim, as minhas considerações em relação ao tema. Agradeço mais uma vez a participação e o prazer de estar aqui com pessoas tão queridas, tão engajadas e que só vêm a somar e trazer maiores esclarecimentos sobre a questão. E, desde já, eu me coloco à disposição. Eu tenho uma página no Instagram, um Instagram profissional, que se chama Professora Cláudia Valéria, e quem quiser acessar e trazer informações ou discutir qualquer tema, tá? Fiquem à vontade, é um Instagram aberto, e será com imenso prazer que nós iremos falar sobre o que for necessário. Obrigada mais uma vez, desembargadora. Obrigada, Genilton, também pela sua iniciativa. Obrigada. Doutora Cláudia, olha, muitíssimo obrigada. Nós estamos todos aqui encantados
porque a senhora colocou toda essa questão, não é, que é tão dramática, é tão difícil, né? Veio aqui com tamanha serenidade e desprendimento, vem colocar uma questão pessoal, né, do seu filho, e faz realmente, né, essa categorização dessa problemática que está toda envolvida por esse véu, né, que precisa ser revelado, essa invisibilidade que nós temos de lutar contra, trazer luz, jogar luz sobre esse tema, né? Essa invisibilidade, principalmente sócio-jurídica, é verdade. E eu queria dizer para a senhora, antes de passar a palavra ao desembargador André, que essa sua sugestão das libras é muito bem-vinda. Nessa resolução do CNJ 410, né? 401, é verdade. Lá está estipulado que os nossos tribunais, tenham pelo menos uma capacitação de 5% dos seus servidores. Eu acho que é um contingente muito bom, né? E não raro existem muitos funcionários que estão querendo se apropriar desse conhecimento e gostariam realmente de aprender, principalmente Libras. Eu mesma fui para uma classe de Libras, mas eu não consegui levar adiante, porque foi aqui pela internet e eu não estava acompanhando, eu estava fazendo muita coisa, mas eu pretendo fazer o curso também de audiodescrição. Isso é uma ilustração maravilhosa para a pessoa, seja ela quem for e qual função exerça. Então, essa ideia é muito pertinente da exigência das Libras, realmente foi considerada a segunda língua do Brasil, é uma língua, né? E, no caso, também em relação aos concursos, pelo menos em relação aos concursos para a magistratura, já há uma determinação para que tenha pelo menos uma questão relacionada às pessoas com deficiência, relacionada à acessibilidade e inclusão. E eu sei disso, e pouca gente parece que teve conhecimento dessas novas regras, porque estou na banca examinadora do concurso da magistratura aqui no nosso estado. E aí, o que eu fiz? Eu procurei, assim que eu tive notícias dessa determinação, para não ser uma divagação, né? Essa norma ser uma divagação, eu tratei de colocar numa das minhas questões da minha matéria uma situação envolvendo uma pessoa que nasceu com síndrome de Down. Então, eu até brinco lá com o pessoal da comissão, olha, eu salvei vocês esse ano, tá? Nós agora temos que ter um número maior de mulheres, né? Por conta da cota de gênero, e também a inserção de questões relativas às pessoas com deficiência, sobre acessibilidade, sobre inclusão. E nisso, eu acho que as Libras estão plenamente também inseridas como uma exigência. E eu quero agradecer à senhora, então, essa sua disponibilidade, e também estamos ávidos a conversar mais a miúde, vamos trocar ideias, e também, né, as nossas comissões, quem sabe, aqui, pelo menos geograficamente, né, nesses nossos estados aqui, que abrange tanto o Rio como o Espírito Santo, né, o nosso estado irmão, que a gente possa desenvolver no judiciário federal e estadual essa verdadeira acessibilidade e a verdadeira inclusão. Tá? Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço. E agora, finalmente, eu quero que o desembargador André Fontes nos brinde com as suas palavras gloriosas, e eu não sabia que a iniciativa tinha sido dele, mas também seria uma coisa já de se imaginar, né? Dada a sua sensibilidade, a sua inteligência, né? Aprumada, enfim, a sua visão de mundo
né, bem panorâmica, bem experiente, né, e que, com certeza, preza pela diversidade, preza pelo humanismo e preza pelo respeito humano. Pois não, desembargador André? Minha caríssima vice-presidente Regina Lúcia Passos, desembargadora do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o mais antigo do país, em exercício da presidência pela ausência justificada do nosso presidente Fábio Dutra, talvez o presidente que tenha mais se dedicado ao Instituto dos Magistrados Brasileiros e que tem feito um esforço extraordinário para pôr o Instituto avante em todas as situações, inclusive como esta, na qual se inclui a discussão sobre inclusão e acessibilidade em sentido amplo. Eu queria inicialmente dizer que, a despeito dos elogios que recebi da doutora Cláudia Valéria, eu não posso perder a oportunidade de dizer que ela é, hoje, na Justiça Federal do Brasil, a magistrada que mais conhece o assunto e que organizou o primeiro fórum de acessibilidade na área federal em todo o país. Foi o primeiro fórum feito no TRF2 por iniciativa e organização dela. Eu mesmo, na última hora, recebi informação que nós não conseguiríamos fazer. E disseram, suspende tudo. Ela disse, não, vamos fazer mesmo com as dificuldades que nós temos. Faz parte da estrutura que nós tenhamos que vencer os problemas. E, por um passe de mágica, que foi as palavras da juíza Cláudia Valéria, o fórum foi mantido. É uma informação muito importante e ele teve como contribuição a vinda de personalidades, palestrantes. Foi a primeira vez no âmbito federal do país inteiro, na Justiça Federal, que a matéria foi discutida. Curiosamente, a minha presidência começou em 4 de abril de 2017 e terminou em 6 de abril de 2019. E nós é que demos pela primeira vez aplicação à Lei 13.146 de 2015. Até então não se falava sobre isso. E depois da nossa saída, depois do final do nosso mandato, só a resolução do ministro Fux, a 401, é que realmente revigorou o problema no judiciário. A coisa é tão grave, e a doutora Cláudia Valéria vai se lembrar, que no TRF não eram recebidos servidores que dependessem de algum tipo de acessibilidade, que tinham algum tipo de necessidade especial. Eu prefiro usar, como já disse a doutora Cláudia Valéria, necessidade diferenciada, porque não tínhamos estrutura. Não havia banheiros, não havia possibilidade de acesso por escadas. Em 2 anos, nós construímos banheiros no TRF acessíveis. Em 2 anos, nós alteramos o status do tribunal de um órgão incompatível com a acessibilidade para um órgão que dava, pela primeira vez, os passos. A construção de banheiros, de rampas de acesso, inclusive a manutenção de equipamentos de leitura na nossa biblioteca. Nós também, diante da problemática da informatização, ainda não sabíamos que haveria uma pandemia. A pandemia foi algo impressionante que aconteceu no caminho, mas instituímos um programa de computador que era muito mais acessível. Mas nós não tínhamos ainda a possibilidade de inclusão no nosso sistema ainda, porque ele, além de ser gratuito, ele favorecia a massa dos advogados, mas não era um sistema inclusivo.
Mas nós fizemos algo diferente. Usamos a mão de obra de pessoas com algum tipo de necessidade diferenciada nos trabalhos de migração para o novo programa. Ou seja, usamos a possibilidade de não usarmos uma licitação junto ao Instituto dos Surdos e Mudos, que é a expressão que é usada, e passamos a usar essa força de trabalho na migração do sistema. E, com isso, passando um recado para as futuras administrações, de que essa força de trabalho colaborava com a esperança de, no futuro, ser contemplada com uma atualização do sistema e também a inclusão lá no sistema de novas formas de acesso. E a colaboração de todo esse pessoal foi a prova viva de que eles não foram esquecidos. Já que tínhamos que fazer, iríamos fazer, mas deixaríamos a marca registrada deles em cada momento de decisão tomada no tribunal. Por outro lado, além do fórum, nós criamos no nosso portal um acesso direto para discussões e comunicação de todos os atos que dependessem de acessibilidade. Criamos uma comissão que foi uma grande surpresa no tribunal, porque pela primeira vez houve uma comissão no tribunal que tratava de acessibilidade. E nós acertamos logo de primeira. Eu não conhecia essa outra habilidade da juíza Cláudia Valéria, que eu conheci, que é uma juíza muito capacitada, técnica, inteligente, professora, palestrante, com mais de uma carreira vencida. Ela já tinha sido concursada em outros órgãos. Não foi o único concurso que ela fez, que isso não é algo que eu possa ignorar. E, mais do que tudo, permaneceu durante 2 anos atualizada com todo tipo de informação e até mesmo atualizada com os equipamentos novos que eram lançados e que poderiam ser úteis, não só no país em todo, mas também no serviço público, em especial no judiciário. O tribunal, após a nossa gestão, por realização, por mão de obra especializada de uma única juíza, Cláudia Valéria, transformou-se da água para o vinho no tribunal com maior capacitação federal para temas em que envolvem acessibilidade e inclusão. Nós que éramos vistos como o patinho feio da Justiça Federal, nos transformamos num belo cisne quando apresentamos o nosso trabalho. Não sem razão, desembargadora Regina Lúcia Passos. Ganhamos uma premiação em Brasília, no final do mandato, que também incluía o item de acessibilidade. Ficamos com o nível ouro, que era o que mais poderia se atribuir a um tribunal federal. E nós tivemos, além do fórum, nós tivemos, além da mudança dos banheiros, isso pode parecer pouca coisa para alguém que não tem algum tipo de necessidade diferenciada. Mas imaginem um tribunal inteiro, não tinha um banheiro com acessibilidade. Nós fizemos isso em vários andares, não em todos os andares, porque em 2 anos não é suficiente fazer obra em todos os lugares, mas fizemos andares estratégicos, criamos rampas de acesso, e o nosso, pasmem, o nosso teatro não tinha acessibilidade adequada. Nem as cadeiras eram aptas ao enquadramento da acessibilidade. Tudo isso foi alterado. E o mais curioso é que nós não nos limitamos a fazer, o que já era, por si só, uma mudança muito grande. Nós divulgamos o nosso portal, criamos um portal com propaganda
diariamente atualizada dos nossos trabalhos. Para concluir, porque eu sei que o tempo está escasso, nós já ocupamos muito tempo, nós fizemos um projeto que é de levar ao tribunal as pessoas. Compramos um caminhão que se dividia em 3, totalmente equipado com acessibilidade. O plano nosso era para levar as pessoas do interior. Por um azar, o caminhão chegou um mês antes do meu mandato, ou seja, chegou um pouco atrasado, e eu não consegui passar a tempo no plenário como presidente. O projeto que eu já tinha determinado monocraticamente, e esse caminhão permitiria que as pessoas que não pudessem acessar a Justiça Federal no Rio de Janeiro pudessem acessar o caminhão. Pois bem, veio a nova administração, revogou todos os atos, o caminhão está parado há 3 anos, sem nenhuma utilidade, um caminhão totalmente dedicado à acessibilidade. Um caminhão que vai ao encontro das pessoas incapacitadas, um caminhão que vai ao encontro das pessoas sem necessidade delas se esforçarem por meio do uso dos recursos mais impróprios. Eu lembro de uma cena, desembargadora Regina Lúcia Passos, de uma pessoa sendo carregada em mãos, porque não havia como fazer o acesso pela cadeira de rodas. Isso no TRF hoje é impossível. O TRF hoje é totalmente acessível. As áreas são todas acessíveis. Isso foi uma obra nossa. Foi o primeiro grande passo, o primeiro e praticamente o único passo dado para cumprimento da Lei 13.146 de 2015. Eu acredito que haja uma cultura no judiciário no qual o judiciário não estaria obrigado às regras de acessibilidade dirigidas a todos os órgãos públicos. Se isso foi verdade, a resolução do ministro Fux manda agora que haja cumprimento. A lei tem 6 anos. A lei tem 6 anos. E a resolução é deste ano. Somente a nossa administração e o esforço hercúleo, peço licença para usar o termo hercúleo, até porque Hércules é uma figura mitológica e não tem gênero. É uma figura aparentemente masculina, mas é semideus, né? Não tem essa questão do gênero pode parecer um insulto, que a doutora Cláudia teve uma atitude hercúlea, mas é pelos músculos, os músculos que ela precisou usar, indo para lá e para cá, viajou, participou de vários fóruns, e hoje eu lamento, desembargadora Regina Lúcia Passos, que uma coisa apenas na resolução do ministro Fux, que não determine uma reserva de dinheiro para a comissão de acessibilidade, que ainda hoje é presidida pela juíza Cláudia Valéria, por exemplo, na Justiça Federal, o que não impede, nós pedimos ao ministro Fux, como conclusão deste encontro, que ele faça uma complementação, mandando reservar dinheiro, mínimo que seja, para a comissão agir com uma sala, ou com uma pessoa, ou com recursos, ou que seja atribuído a um juiz, com recursos específicos, que possam ser administrados, gerenciados por esse juiz. Porque até hoje, a juíza Cláudia certamente está a usar a mesma tecnologia que nós havíamos adquirido naquela época, durante 2 anos. Mas isso foi há 6 anos. Isso foi há 5 anos. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. O ideal seria que ela pudesse continuar o esforço e dedicação dela por meio de um portal na internet, que nós tínhamos esse portal, alimentávamos esse portal, dávamos a esse portal atualização diária. Nós divulgamos no nosso portal
atos normativos de outros tribunais. E tudo que era compatível com o nosso, nós reproduzimos por ato normativo próprio. Nós copiamos, com algumas adaptações para melhoria, várias orientações feitas em outros tribunais, inclusive Tribunal do Trabalho. A juíza Cláudia Valéria, que já deveria ser desembargadora, mas essa burocracia de promoção nem sempre nos permite, diria assim, aplaudir na hora certa, tem que esperar um pouco mais, trouxe, pelo conhecimento pessoal que tinha, boa parte da tecnologia de outros tribunais, e o TRF, em algum momento, ficou na vanguarda da tecnologia de acessibilidade. Foi uma decisão tão importante que eu digo, uma juíza interessada, capacitada, foi suficiente para, em 2 anos, fazer uma verdadeira revolução na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Imagine se a comissão dela tivesse os recursos que mencionei e que a resolução determinasse uma reserva de passagens ou de diárias para ela fazer parte dos eventos e poder manter esse portal atualizado. Acho, inclusive, que essa juíza deveria integrar o Conselho de Administração do Tribunal como uma espécie de vaga cativa para os casos de acessibilidade. E a única maneira de cobrar é deixar um juiz lá que esperneie, reclame, brigue, dizendo que não aceita que o ato seja praticado sem que haja inclusão. Pois bem, desde a nossa saída, somos todos uma única lágrima, porque fomos esquecidos, não pessoalmente pelo nosso trabalho, mas pelo esforço que fizemos de mudar a administração do TRF, que até a nossa administração, até a mão de fada da juíza Cláudia Valéria, não sabia o que era a mágica da transformação da acessibilidade. Foi a varinha dela, a varinha de condão dela, que fez com que nós tivéssemos essa mudança. Só que a varinha tinha 2 anos de prazo. E hoje nós estamos a incorrer no equívoco de um verdadeiro retrocesso, que, sem manutenção, sem o cuidado, sem o aumento e sem que as futuras obras levem em consideração a acessibilidade, podemos, lamentavelmente, voltar, no futuro próximo, à idade das trevas da acessibilidade. Eu lamento e espero que haja uma conclusão pelo IMB neste evento, que sejamos nós e assinemos em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil. Se a doutora Tereza Basílio concordar e o desembargador Fábio Dutra concordar, fazemos um ofício conjunto. Pedimos uma complementação à Resolução 401, pedindo a necessária criação de uma comissão com possibilidade de acesso ao portal e recursos mínimos a fim de fazer, por meio de um magistrado, o controle pessoal dos atos de acessibilidade, tornando a execução algo dependente de uma decisão de um magistrado, que é a única maneira que a justiça brasileira conhece. Que seja essa a nossa conclusão. Um ato adicional de complementação a quem eu pediria a desembargadora Regina Lúcia Passos para que o IMB e a OAB firmem. E hoje, ressaltem que o TRF tem um caminhão e uma juíza dedicada que mais entende de acessibilidade na Justiça Federal, sem nenhuma tarefa reconhecida hoje pela Justiça Federal do Rio de Janeiro ou do Brasil. O CJF não levou em consideração o nosso esforço. Pois bem, desembargadora, para concluir, quero dizer o seguinte. A vida me pregou uma peça. Eu tenho uma surdez crescente. Tive um embate recente com uma colega do meu tribunal,
pelas brincadeiras que ela fazia com a minha surdez. Fui mal interpretado, acusado de todo tipo de problema, mas ouvi em toda a sessão uma agressiva crítica e debochada contra a minha surdez. Não quero entrar em pormenores aqui, porque esse assunto é delicado e eu tenho uma relação pessoal a preservar de mais de quase 30 anos de conhecimento. Mas esse foi o motivo pelo qual eu fiquei aborrecido, muito aborrecido. Não vou me estender nesse ponto, mas se os senhores verificarem as sessões, vão verificar, sim, que toda sessão há um comentário pouco educado sobre a minha surdez. Eu não consegui equipamento suficiente, agora consegui um equipamento de jogador de fliperama, que tem uma máquina que é tão poderosa que meu ouvido consegue ouvir. Hoje mesmo, um colega meu na sessão da turma brincou comigo: que equipamento é esse? Que tem fone, tem uma cruzinha do lado. Aí eu disse: desembargador, esse equipamento é dos jogadores de jogos eletrônicos. Ele tem até ele é um equipamento de jovem, não é para mim. Eu não sou jovem, mas ele me permite ouvir. E foi um comentário. Então vejam como é ainda hoje que é o desembargador decano fez comentários sobre a questão do equipamento de audição. Ou seja, a justiça não está preparada para lidar com a acessibilidade. E eu, que fui presidente do tribunal, preciso ouvir em toda a sessão um comentário sobre minha surdez, lamentavelmente, por meio de brincadeiras, comentários mais curiosos, algo que, depois de tantos anos, se torna um verdadeiro insulto. Portanto, fica aqui, desembargadora Regina Passos, a sugestão de encaminharmos ao ministro Fux essa proposta de adendo. E, mais do que tudo, que a OAB nos acompanhe. Muito obrigado. Querido desembargador André, olha, eu também lastimo muito tudo o que o senhor colocou em relação a essa falta de sensibilidade, né? Essa falta de continuidade de um serviço que foi colocado, né? com tanta tranquilidade, com tanto esforço, não é? Um serviço que deveria ter tido continuidade, que infelizmente isso acontece, são questões até que fogem, né, da racionalidade e que nós não temos nem palavras para qualificar como que um indivíduo sucede o outro e tem uma coisa boa e não vai dar continuidade àquela coisa boa porque vai dar prestígio para o outro, ou porque não sei o quê, ou tem outra visão, quando, na verdade, aquilo serve ao público. Aquela situação serve ao público. Eu sei muito bem o que Vossa Excelência colocou, porque eu também fui juiz auxiliar da presidência do TRE há muitos anos atrás, e lá nós criamos um projeto de justiça itinerante. Nem se falava ainda em justiça itinerante aqui no Rio de Janeiro, e nós descobrimos umas combis que estavam subestimadas, largadas, e transformamos as combis, 4 combis, em cartórios volantes, na época em que nós estávamos instalando, começando com a urna eletrônica, e passamos a divulgar a urna eletrônica, transformamos aqueles cartórios, já estávamos fazendo até produzindo os títulos online. Bastou que o desembargador Enéas Cota, que foi, na época, o presidente do tribunal que eu servia, sair que acabou. Nós tínhamos estatísticas traduzindo todo o benefício que a população havia recebido, né, por conta desse serviço, dessa prestação desse serviço. Bom, enfim, e essas coisas vão ficando. Agora, muito me anima, desembargador André, essa ideia da itinerância. Nós estamos na nossa Comai, aqui no Rio, já também colocando para estudos um projeto de aproveitamento da própria justiça, estrutura da justiça itinerante já existente, para também o nosso trabalho, não só de divulgação, mas, quem sabe, até levar o ensino das Libras e outras situações mais pertinentes
às pessoas com deficiência. Estamos produzindo esse estudo, doutora Cláudia. Gostaria até que Vossa Excelência depois viesse conosco participar dele. Nós temos pessoas maravilhosas, com muita experiência na parte de registro civil, porque nós temos um contingente populacional assim absurdo, nós não temos ideia disso, né? Tão necessitado, mas tão necessitado, nem nome eles têm. Né? A senhora falou do LOAS, né? Pode falar, doutora. O seu microfone, pois não. Uma questão que é muito importante e que tem causado muita complicação na vida das pessoas é a curatela, porque os juízes estão dando curatela provisória com prazo. E isso, o transtorno que isso causa na vida de uma pessoa é inimaginável. E as pessoas chegam para mim e falam, e inclusive eu tenho uma amiga que ela é tabeliã em São Paulo, e ela, inclusive, está disposta até a ajudar, porque poderia ser feito isso extrajudicialmente. Numa deficiência que é incontestável, vamos dizer assim, né? Por que o desgaste que é e o tempo de físico, emocional e prático, porque as pessoas não conseguem fazer nada, às vezes, para receber um benefício, às vezes, para receber. Doutora Cláudia, nós tivemos um caso agora no recesso. Seguinte, o senhor era interditado e a esposa era a curadora dele, naturalmente. Ele adoeceu, foi para o hospital, possivelmente pegou Covid, ficou internado, e nesse interregno a esposa veio a falecer, a curadora. Só que o processo físico, né, ele vai para o arquivo e não virtualizaram nada desse processo. Pleno recesso, ele não pôde sair do hospital porque não tinha filhos, não tinha nenhum parente direto, só apareceu uma sobrinha da senhora, mas não tinha documento dele, não pôde sair do hospital. A juíza chegou, ficou nervosa, o que faz, o que não faz, fala com quem, fala com o MP, como é que vai desarquivar o processo? Só tem um senhor lá que desarquiva, não sabe quando que vai, quando que vem. Então, partindo dessas premissas, nós também sugerimos ao tribunal, está também em processo de estudos, a virtualização de todos os processos que dizem respeito ao estado de pessoas, sobretudo às pessoas com deficiência. Por quê? Nós vamos ter lá um banco, vamos dizer assim, de tutelas, de curatelas. Por quê? Vai-se naquele banco e não precisa esperar ninguém, né? A coisa tem que funcionar, não depender de organogramas e de burocracias. Isso tudo é uma preocupação nossa muito grande. Agora, eu queria voltar àquela questão do desembargador André, porque eu achei muito importante a justiça ir onde o povo está, né? Esse era o mote do nosso projeto, chamado Projeto PAI, Postos Avançados Itinerantes. E nós precisamos fazer isso também com as pessoas com deficiência, os abrigos, essas pessoas que precisam do LOAS, essas pessoas que têm problemas previdenciários sérios, né? Não conseguem aposentadoria, enfim, não têm um documento ou uma burocracia extremada. E o desembargador André tocou num ponto muito importante. Essas comissões, elas têm que ter liberdade, né, e autonomia. Agora, desembargador André, eu tenho uma notícia boa para o senhor, porque essa resolução 401, ela também obriga os tribunais, entre outras coisas, a criar o que ele chama de uma unidade. É uma unidade independente, né, de acessibilidade e inclusão. Ou seja, essa unidade ela vai ficar responsável por uma série de situações, inclusive preenchimento de relatórios, questionários, e, através dessa unidade, vão ser levantados, né, esses problemas, essas necessidades serão levantadas, quantidade de trabalhadores. É um questionário amplo. E essa unidade
pelo que eu pude perceber, e aqui no estado do Rio nós estamos fazendo da seguinte forma, nós atribuímos a um departamento da direção esse trabalho, mas a Comai, ou seja, a nossa comissão, também está junto, né? Sabendo o que está acontecendo lá, porque lá podem ser só funcionários, podem ser só servidores mais atualizados na matéria, mais especializados. Agora, a nossa comissão tem essa palavra final, para isso existe essa comissão, com vários integrantes de todos os órgãos, todos os segmentos, né? Temos até agora uma pessoa do sindicato dos servidores querendo nela ingressar também para trazer mais aprimoramento para o grupo. Agora, desembargadora Andréa, nós podemos sim tentar fazer aqui um ajuste nessa resolução para trazer mais eficácia, não é? E a sugestão que Vossa Excelência deu foi muito importante. Vou trazer o tema para o desembargador Fábio Dutra e podemos, com certeza, nos falar mais a miúde, né? Até mais privadamente, para tratar desse assunto e dessas sugestões, que podem ser mais de uma, inclusive, em relação à Resolução 401. E também convido a participar desse encontro que terá agora. Eu posso depois dar o dia com mais certeza, através de um e-mail que nós recebemos para esse encontro em Brasília também. Vai ser por vídeo, sobre justamente essa situação da Resolução 401. Como vamos, nos nossos tribunais, elaborar e trazer essa eficácia, que não pode ser só uma divagação acadêmica que alguém fala alguma coisa bonita e ficar só no papel, né, como a doutora Cláudia colocou. Então, desembargadora Andréa, eu agradeço enormemente a sua participação. Eu já sabia, como eu falei antes, da sua sensibilidade, né, da sua inteligência, e eu quero parabenizá-lo por toda essa iniciativa e quero que o senhor não fique chateado, não, que isso tudo não foi em vão. Eu tenho certeza absoluta, né, doutora Cláudia? Com certeza. Essa semente plantada, ela vai frutificar, ela frutificou e vai frutificar mais ainda. Agora, então, que a gente sabe que o nosso tribunal irmão está precisando, né, ajuda, assim, de um enfoque mais efetivo, nós vamos trabalhar juntas, doutora Cláudia. Vamos lá, vamos romper essas barreiras atitudinais. Unidos somos mais fortes, né? Sempre. Exatamente, exatamente. E vamos convocar esses nossos irmãos com deficiência, porque também falar deles sem eles é complicado, né? Eles também não gostam e nem a gente quer aqui se apropriar dessa fala, né? Essa fala é para colaborar, né? É para ombrear com os nossos irmãos. Eu quero, então, agradecer a todos a presença. Quero dizer que já pelo adiantado, né? Já temos 2 horas de encontro, que foi muito bom, muito proveitoso. Em nome do Instituto dos Magistrados, eu agradeço imensamente a todos. Quero deixar também aqui agradecimento pelos participantes. Vejo aqui o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que sempre nos prestigia, e muitos outros, né? Outros advogados, magistrados, colegas, enfim. Desejar uma boa noite a todos. Eu peço ao meu querido André Maia, então, que faça as honras da casa até para a nossa despedida, que não ser de uma forma abrupta. Ele faz uma contagem e a gente vai saindo aos pouquinhos. Desejar muito sucesso a todos, muita saúde. Viu, desembargador André? Muita saúde. Beijos.